Fala, nação tricolor! Estamos numa edição especial porque eu quero explicar para você, torcedor, o que está acontecendo dentro de São Paulo hoje, a inclusão do novo estatuto. Estamos cada vez mais próximos de uma eleição presidencial entre o Leco e o Pimenta. E eu vou explicar que o São Paulo está tentando organizar a casa para estruturar de dentro para fora e você poder ver os resultados em campo. Porque toda janela entra, janela sai, janela, não pode contratar o jogador porque falta dinheiro. Vamos explicar como o São Paulo está se organizando para em toda janela você não ter mais esse problema. Eu estou aqui então do meu lado com o João Rogério Raman. Ele é o superintendente de planejamento e governança do São Paulo, passou pelo Ministério do Esporte, foi um dos criadores e idealizadores do Profute e hoje trabalha aqui no São Paulo. Primeiramente, obrigada pela presença, Rogério. Eu que agradeço. Olá para todos os amigos torcedores tricolores. Uma grande alegria estar aqui com você lá no teu programa, no teu canal, para a gente poder falar um pouquinho dos impactos que o novo estatuto vai trazer, os benefícios que o novo estatuto vai trazer para o desempenho do time, né? Acho que é justamente isso que eu gostaria de falar. Acho que o torcedor não entende ou está fora do contexto de como esse novo estatuto vai mudar a partir do dia 18, que é a eleição. Sim. O que ele poderá sentir, o que vai mudar, no que ele vai sentir também pro futebol, que é a parte mais importante pro torcedor. E em tópicos, como que a gente pode resumir isso de uma forma rápida, didática, para eles entenderem o que está acontecendo no contexto do São Paulo. É bom sempre dizer que a iniciativa do novo estatuto foi da atual gestão, do presidente Leco, presidente do conselho, do Marcelo Pulpo, e foi uma iniciativa brilhante, que eu acho que vai marcar muitos anos a história do São Paulo Futebol Clube. Ela traz a profissionalização para o clube. E como é que a gente percebe a profissionalização e quais são os efeitos da profissionalização? Um time com mais dinheiro tem mais recursos para poder investir em jogadores. Sim. Quando a gente trata com profissionalização, a intenção é sempre que o São Paulo tenha mais recursos para investimentos. Então, esse pode ser o benefício percebido para o São Paulo ao longo dos anos, que tem início agora a partir das eleições. Hoje, o estatuto vigente, ele permite que os diretores sejam indicados para um trabalho não remunerado. Ou seja, o diretor hoje ele vai trabalhar por amor, por gosto, exclusivamente. Então, permite o estatuto você ter, por exemplo, um médico na diretoria de marketing. Não que ele não tenha competência para isso, mas às vezes ele não tem o conhecimento profundo necessário para a função e às vezes não tem a disponibilidade. Se um médico trabalha das 8 até as 6, ele vai para o São Paulo eventualmente depois das 6. E não está errado em fazer isso, porque o estatuto permite. A obrigação dele com o clube permite que ele faça isso. Quando a gente aborda a questão da profissionalização, a gente exige, e o novo estatuto já consta esse texto, que o diretor tenha dedicação exclusiva à sua função. E além da dedicação exclusiva, ou seja, ele só pode ser o diretor, nesse caso, o diretor de marketing, o estatuto exige que ele tenha currículo compatível com a função. Então ele deverá ser especializado com a área que ele irá atuar. Sim. E ele terá que ter atividade integral. Exatamente. Então uma dedicação exclusiva e uma especialização. É assim que a gente chama a profissionalização. Então muitas vezes a pessoa confunde. Então São Paulo não tem profissionais? Não, nós temos hoje um corpo de funcionários repleto de bons profissionais. E quem compõe hoje as diretorias para o torcedor entender? Então, só que os diretores, né, que não são os funcionários profissionais, são diretores nomeados nessa configuração, ou seja, que eles assumem por gosto. Então, hoje nós temos 22 diretores e mais 5 vice-presidentes na mesma situação. São 27 dirigentes não remunerados que trabalham exclusivamente por amor ao clube. O novo estatuto substitui esses 5 vice-presidentes e os 22 diretores por até 9 diretores executivos a serem contratados. Aí você fala, puxa, mas será que isso vai onerar ainda mais o São Paulo? Porque você tinha um diretor não remunerado e agora passa a ter um investimento no executivo? Não, é o contrário. Porque quando você tem um contratado remunerado, você pode exigir resultados. Então, a gente parte da premissa que os diretores executivos serão regrados agora por metas a serem atingidas. Que se ele ganha X, ele tem que dar de retorno 2X. Por isso a gente entende que o novo estatuto pode proporcionar ao São Paulo uma maior rentabilidade e maior volume de recursos para investimentos no próprio time do São Paulo Futebol Clube. E Rogério, me explica uma coisa. Agora no dia 18 vai ter Leco versus Pimenta, a eleição presidencial. E até aqui o torcedor sabe como funciona. Eles sabiam que tinha um presidente, um vice-presidente, os vice-presidentes de futebol, marketing social e assim por diante.
Mas agora isso muda. O que vai mudar e como isso vai ser construído? Olha, o novo estatuto ele prevê agora a eleição não só do presidente, mas o vice-presidente também é eleito. Certo. Então ele fica sendo um legítimo representante na ausência, não impossibilidade do presidente em permanecer no cargo. E não será um nome que será possível trocar o vice-presidente, ele será eleito... É eleito pelo Conselho, uma situação diferente do estatuto atual, que permite que o próprio presidente escolha o seu vice. Então já tem uma primeira mudança na configuração de presidente e vice, e uma mudança que é muito importante. A decisão agora não é exclusiva do presidente do clube. Ele passa a ter um conselho de administração. Certo. Então, além do presidente e do vice, dos 2 integrantes, tem mais 7 integrantes de um conselho de administração. Então, as decisões estratégicas do clube de planejamento, elas passam a ser colegiadas, certo, decididas em grupo. Isso permite, por exemplo, ou evita, por exemplo, que num futuro um presidente um pouco menos equilibrado tenha qualquer tipo de atitude que coloque o patrimônio em risco, porque ele vai ter que validar a sua decisão com outros 8 integrantes e ter a maioria. E como serão compostos esses 9 integrantes no total do Conselho de Administração? Além do presidente e do vice, são 3 membros eleitos pelo Conselho Deliberativo, que serão eleitos também agora no dia 18 de abril. Certo. Um do Conselho Consultivo, indicado e eleito pelo Conselho Consultivo. Rapidamente, o que é o Conselho Consultivo para o torcedor entender? O Conselho Consultivo é um órgão do clube que é composto por ex-presidentes da diretoria e ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Então existe a possibilidade do atual opositor ou candidato que está contra o Leco, que seria o Pimenta, ambos fazerem a mesma gestão de administração futuramente, porque ele faz parte do Conselho Consultivo Pimenta. Existe sim. A gente sempre entendeu na elaboração do estatuto que a participação de um presidente do Conselho Consultivo, de um indicado presidente consultivo, pudesse trazer muita contribuição para a gestão de São Paulo. Perfeito. Porque alguém que já teve um histórico à frente da presidência da diretoria ou do Conselho. Então, ele foi pensado independente de qualquer questão política. Pensado na contribuição de conteúdo que esse membro do Conselho Consultivo pode dar ao Conselho de Administração. Então será presidente, vice-presidente, um do consultivo, 3 votados, e 3 indicados pelo próprio presidente eleito. E esses indicados? Eles têm que ter uma experiência prática na gestão de empresas do mesmo porte do São Paulo Futebol Clube. A gente mede o porte até pelo demonstrativo, pela receita, pelo faturamento do Seria clube. correto dizer que eles têm que ser empresários? Seria correto dizer que são empresários ou que têm experiência de gestão em empresas no porte do São Paulo. A gente tem, por exemplo, algum nome de exemplo que o torcedor possa entender? Eu prefiro evitar nomes, mas a gente pode dizer que o São Paulo hoje tem um balanço que beira os 300 milhões. Então, uma empresa que possa ser interpretada ou considerada grande, ela tem que ter um faturamento similar ao do São Paulo, de até 90% do último balanço, então 270, 300 ou mais de 300 milhões, para que a pessoa tenha experiência de gestão de uma empresa do mesmo porte. Esse foi o espírito do Estatuto Novo. E esse empresário que fará parte, que será indicado pelo presidente do Conselho Administrativo, também terá que ter aproveitamento, dedicação integral ao São Paulo ou não? O Conselho de Administração ele prevê reuniões periódicas. Certo. Então não é uma dedicação exclusiva e nem em tempo integral. Justamente porque ele toma decisões estratégicas de planejamento. A função maior do Conselho de Administração é elaborar o planejamento do clube e acompanhar a execução dele. Porque, na verdade, as decisões serão tomadas pela diretoria executiva que participa do cotidiano do clube. Então, a gente não pode demorar ou esperar uma reunião do Conselho de Administração, por exemplo, para definir a contratação de um jogador. Muitas vezes a contratação de um jogador é no calor da negociação. Demora 1 hora ou 2 horas, tem que acontecer no dia, ou à meia-noite, antes de encerrar a data limite permitida para a inscrição de jogadores. Então a gente não pode esperar reuniões do Conselho de Administração para tomar a decisão de, por exemplo, contratar um jogador. Por isso, o que faz o Conselho de Administração? Ele define o valor a ser investido em contratações. O planejamento. O planejamento. E acompanha a execução desse planejamento. Esse é o papel maior do Conselho de Administração. E descendo a hierarquia, agora a parte que o torcedor mais quer saber. Aí os diretores, por exemplo, o diretor de futebol, o diretor de marketing, esses remunerados que terão que ter dedicação integral, como serão compostos, por qual critério eles têm que passar, quem vai falar são esses, é o Lego que manda, os 9 que mandam, como será? A gente parte sempre do princípio de decisões colegiadas. Certo, são então, os 9. O presidente eleito ele deve ter um desenho na sua cabeça, deve ter o ideal que ele entende para o São Paulo Futebol Clube em relação a quais são esses cargos,
se é marketing, se é financeiro, se é administrativo, se é o futebol, se é jurídico. O estatuto permite ao presidente também definir quais são os cargos que terão diretores executivos. Então o presidente faz um desenho, um organograma básico do que ele entende ser ideal para o São Paulo, valida ou discute com o Conselho de Administração, para depois identificar os nomes e as suas remunerações de acordo com o planejamento orçamentário. Por isso que a decisão ela passa a ser totalmente colegiada. O presidente ele pode e deve idealizar o desenho que ele entende ser ideal para a gestão de São Paulo, mas a validação passa pelo Conselho de Administração. No regime de hoje, no estatuto de hoje, as decisões são tomadas pelo presidente e algumas, quando passam de um determinado valor, tem que passar pelo Conselho Deliberativo. Justamente. Com esse novo estatuto, tem que passar pelo Conselho de Administração. Qual passa a ser a função do Conselho Deliberativo e dos outros 240 conselheiros? Veja bem, o Conselho Deliberativo continua tendo a atribuição de validar o planejamento orçamentário. Certo. Quem elabora é o Conselho de Administração, mas quem valida é o Conselho Deliberativo. Então ele não perdeu a atribuição dele de validar a proposta orçamentária. Além do que, o Conselho Deliberativo hoje está indicando 3 membros para compor o Conselho de Administração. Que é a voz do Conselho Deliberativo lá dentro. A gente entende que são os 3 indicados pelo próprio Conselho Deliberativo, ou seja, que representa a vontade da maioria desses 240 conselheiros. Rogério, a fiscalização atual da presidência, de todas as decisões tomadas, de todo o financeiro, de tudo que acontece no São Paulo, é feita pelo Conselho Deliberativo, correto? A fiscalização não, né? São as decisões. Hoje o Conselho Deliberativo, ele indica, ele nomeia ou elege o presidente, o vice-presidente, os membros do Conselho de Administração, 3 membros do Conselho de Administração, valida a proposta orçamentária, acompanha sim a gestão, é uma função do conselheiro, mas a fiscalização é responsabilidade de um outro órgão, que é o Conselho Fiscal. E como será esse Conselho Fiscal? Que é uma outra inovação do Estatuto também. Bacana. O Conselho Fiscal, anteriormente, ele era composto por membros do Conselho Deliberativo. A gente entendia que podia ter uma duplicidade de ação, porque o Conselho Deliberativo elege o presidente e elege quem fiscaliza. Então, são os mesmos membros. A gente trocou para que o Conselho Fiscal fosse composto por associados. Então, essa é uma inovação grande do Estatuto, que é uma sinalização... Nenhum conselheiro poderá fazer parte do Conselho Fiscal. Não, o Conselho Fiscal é composto por associados. Então, nós teremos também na eleição agora do dia 18 a indicação de 10 conselheiros fiscais, são 5 suplentes e 5 membros titulares, que eles vão fazer justamente a fiscalização das contas e o acompanhamento do planejamento orçamentário em relação ao que foi proposto e que foi executado. Existem critérios também para isso? Os membros do Conselho Fiscal passam a obrigatoriamente ter uma formação acadêmica compatível com a função. Certo. Então é exigido que ele tenha pelo menos curso superior em administração, em ciências contábeis, em economia, em direito ou até engenharia. Muitas vezes engenheiros cumprem também essa finalidade. Então, tendo o mínimo da atribuição, ele passa a pleitear a possibilidade de integrar o Conselho Fiscal. Rogério, a gente falou, e para o torcedor fica um pouco confuso porque é muita informação nova de uma vez. Então, assim, num resumo direto, quais são os poderes do São Paulo, os novos conselhos mesmo? Então, vamos falar de poderes agora. Poderes. Ainda o maior poder continua sendo o Conselho Deliberativo. Por que o maior poder? Porque justamente elege o presidente, elege os membros do Conselho de Administração, aprova a proposta orçamentária e faz o acompanhamento constante do desempenho da gestão da diretoria eleita e da própria diretoria executiva. Então, o Conselho Deliberativo segue sendo o maior poder do clube. Outros poderes que estão incorporados, o Conselho de Administração, que é novo, que é um conselho de apoio ao presidente, vamos chamar assim. Sim. Ele faz esse trabalho de apoiar o presidente em decisões colegiadas a serem tomadas na diretoria executiva. Então, deliberativo, o de administração. A gente mantém o conselho consultivo, que é integrado por ex-presidentes da diretoria e ex-presidentes do conselho. Então, eles chamam de consultivo justamente porque ele é composto por membros que têm notório conhecimento da gestão do São Paulo. Certo. Então, deliberativo, a administração, o consultivo e o fiscal, que fiscaliza as contas da diretoria executiva. Então, todas as decisões agora tomadas no São Paulo terão que passar por esses conselhos. As maiores decisões. Sim, cada um com a sua atribuição, sim. Isso traz um ar de democracia. E, por fim, não é um órgão, não podemos, tem a diretoria executiva, que são justamente os responsáveis pelas decisões cotidianas do São Paulo Futebol Clube, que tendem a levar o São Paulo para um patamar
de melhor desempenho financeiro e melhor desempenho de gestão. Baseado na história, agora falando já de coisas que aconteceram e o que pode ou não acontecer com esse novo estatuto. A gente tem o caso, por exemplo, do Juvenal, que teve o 3º mandato, que não era previsto pelo estatuto. O antigo estatuto só permitiria 2 mandatos, certo? E o próximo presidente que chega com essa eleição no dia 18, ele só poderá ficar 3 anos sem reeleição, correto? Sim. Isso é alterável? Tem alguma visão dele continuar, de acontecer o que aconteceu já na história? Veja, a lei não impede que a Assembleia Geral, um outro poder que é importante falar, que é justamente o grupo composto pelos associados, que são os verdadeiros donos do clube. Então, ele se reúne através de um órgão chamado Assembleia Geral. A lei não impede a Assembleia Geral de tomar uma postura que contraria o que o Estatuto está dizendo. Mas para isso teria que ter, desculpa usar esse termo, um plebiscito interno entre os associados, e eles teriam que estar de acordo, os 9 mil associados. Um movimento de grande vulto que realmente tem um impacto muito forte. Isso ainda é permitido, a lei própria permite isso. Certo. Agora, o Estatuto mesmo, ele só indica uma revisão do seu conteúdo em 2023. Que seria depois de ter passado pelas 2 fases da gestão, né? Então tem uma eleição agora que vai 17, 18, 19 e a outra gestão, né, que passa pelo processo eleitoral de 20, 21 e 22. Então só em 23 é que poderia ocorrer um novo estudo de estatuto. Então o que pode alterar esse planejamento? Essa situação da Assembleia Geral que a gente acabou de mencionar ou alguma determinação legal por um órgão como o Poder Federal, o Governo Federal, que possa obrigar os clubes a mudar o seu estatuto. Exceto essas 2 situações, a tendência realmente é que até 2023 a gente não tenha nenhum tipo de novidade no estatuto, mesmo porque ele foi pensado de uma forma muito vanguardista. É um estatuto muito moderno. Eu diria hoje que, se não é o estatuto mais moderno do Brasil, é pelo menos um dos estatutos mais modernos dos clubes de futebol do Brasil. A gente fez um estudo muito aprofundado na comissão de sistematização, que era composta por conselheiros associados, um trabalho muito árduo, Vocês intenso. estudaram outros estatutos de outros clubes? Sim, foram estudados os estatutos de outros clubes, foram convidados dirigentes de outros clubes para dar seu depoimento do que funciona e do que não funciona. A gente pode ter algum exemplo, por exemplo, que o Santos tem um conselho que se reúne semanalmente, alguns outros clubes também têm estatutos nesse nível, mas não chega a ter todas essas atribuições. Eu vou dar 3 exemplos que foram muito utilizados Certo. como referência. O Santos, por exemplo, ele já está numa fase de mudar novamente o seu estatuto, Sim. porque a forma como foi concebido o Conselho de Administração, ela foi equivocada. Ela permitiu que fosse composta por integrantes de diferentes grupos políticos dentro do Santos. Então você não tem um órgão homogêneo. O Conselho de Administração ele não tem a atribuição de fiscalização do presidente. É um apoio. O órgão ele tem que ser homogêneo. Por isso que ele foi prevista a indicação de pelo menos 3 membros da indicação do presidente. É para dar suporte, para que a decisão seja colegiada, não para criar uma crise interna no Conselho de Administração que nenhuma decisão chega por consenso. Entendi. O Flamengo, por exemplo, ele tem hoje uma gestão profissional séria, exemplar, mas ela não é prevista em estatuto. O estatuto do Flamengo é um pouco solto nesse aspecto e todo o mérito da gestão séria, profissional e transparente do Flamengo hoje deve-se ao presidente que tomou as decisões nesse sentido. Mas como ela não está prevista em estatuto, se troca o presidente, ele pode ter um outro com uma visão totalmente diferente e acaba mudando esse desenho que o atual gestor indicou para o clube. O Grêmio já tem um estatuto quase tão moderno quanto o do São Paulo. Um bom exemplo que pode ser trazido para o São Paulo. Foram 3 clubes que foram constantemente consultados, mas também foram pesquisados estatutos de outros clubes grandes do Brasil, de fora, do Barcelona, do Real Madrid. Né, para essa pergunta. Não, sim, a gente teve essa preocupação de não ficar só limitado aos clubes nacionais, mesmo porque a grandeza do São Paulo ela é internacional. Pode explicar para a gente rapidamente quais foram os membros que integraram essa comissão do novo estatuto? É importante dizer também que meu papel na comissão era de suporte, mesmo porque a comissão ela era composta por associados e conselheiros. No caso, eu sou um funcionário do clube hoje. Então eu dei um suporte, um apoio, exatamente por um conhecimento acumulado que eu tenho com estatutos de outros clubes. Mas os membros o presidente era o Carlos Ambiel, que é um advogado renomado, conhecido, muito capacitado, outros advogados também igualmente capacitados, como o Marcelo Portugal Gouveia, o Marcelinho, filho do ex-presidente do São Paulo,
o Wanderson, que representava os associados, também compondo esse corpo de advogados, o Rodrigo Castro, que tem publicações, tem livros editados sempre na questão da sociedade empresária no futebol, no esporte, o Sérgio Galindo, o Silvio Médici, o Leonardo Serafim, ele acabou substituindo temporariamente o Sérgio Galindo, que teve um problema de saúde e se afastou. O José Alberto, que integrou já diretorias na gestão também com muito conhecimento, o Eduardo Alfano. Então era um grupo bem heterogêneo, o Carlos Eduardo também, que foi recentemente nomeado conselheiro vitalício, era um grupo bem heterogêneo, mas que trouxe uma enorme contribuição. Então foi um trabalho muito intenso, de 6 meses, mas na verdade até um pouco mais, né, porque a gente acabou invadindo também esse ano para fazer o regimento interno, e naturalmente a gente conseguiu ficar muito satisfeito com o resultado final de trazer essa contribuição para o São Paulo de um estatuto moderno que seja do tamanho e da grandeza do clube. Não, e estão de parabéns porque passaram com sobra na Assembleia Geral e com unanimidade no Conselho Deliberativo. Né? O que mostra que os responsáveis pela votação foram autênticos são paulinos e pensaram no bem do clube acima de qualquer gosto ou vontade política. Eu acho que esse foi talvez uma das maiores contribuições que o novo estatuto, através da comissão de sistematização, pôde trazer ao clube. É uma nova era no São Paulo esse estatuto. É o que a gente espera, sim, essa é a expectativa, que o São Paulo viva um novo momento, um momento mais profissional, com melhores resultados financeiros, de gestão, e que naturalmente possa trazer reflexos no time e que a gente volte às grandes conquistas que o São Paulo merece. Nesse primeiro ano, a gente já espera, é um ano de transição, correto? Porque começa a implementar as ideias na prática, sai do papel, né? Nesse primeiro ano, a gente já consegue prever algum impacto? Olha, é muito difícil antecipar os resultados, mesmo você mesmo antecipou, é um período de transição, a diretoria executiva assume com aproximadamente metade do ano, né? Acaba sendo em maio ou em junho, até que sejam identificados, aprovados e empossados. Então a gente entende que é um ano de transição e que os resultados podem aparecer com mais intensidade a partir de 2018. Rogério, muito ouviu-se falar de Profut nos últimos anos. Acho que a torcida, não só do São Paulo, mas geral, não entende o que está acontecendo. E você, que fez parte do Ministério do Esporte, foi um dos idealizadores do Profut, importante mencionar. Pode explicar para a gente, até também no contexto do novo estatuto, como isso se integra e a relevância disso atualmente no futebol? Deixa eu tentar explicar para o torcedor a importância do Profut. Muitas vezes os clubes eles poderiam ser geridos de forma tão amadora que comprometia as receitas para o gestor seguinte. O que eu quero dizer com isso? Consegue me dar, desculpa cortar, um exemplo prático de como ele conseguiria? Vamos dizer um clube do interior de Goiás, que ele tem uma dívida de R$1 milhão. O que acontece? Ele sabe que ele vai ficar 3 anos. Então as dívidas trabalhistas não vão ficar na gestão dele. Então ele não tem nenhuma preocupação se o atleta vai entrar com ação trabalhista ou não no clube, porque não vai estourar na gestão dele. Ele faz empréstimo, ele adianta a cota de televisão, ele adianta a cota de patrocínio, ele traz todo o dinheiro futuro para a gestão dele. Termina, ele pode ter conseguido resultados ou não ter conseguido, ele vai deixar uma dívida que era de 1, vai deixar de 2. Sim. O que faz o gestor que assume em seguida dele? Ele toma a mesma atitude, porque ele teve exemplo da gestão anterior. E a dívida de 2 vira uma dívida de 4. Daqui 5 gestões você falia o clube. Você falia o clube. E isso é uma prática constante nos clubes de futebol do Brasil. E não só nos pequenos, nos grandes também. Um exemplo claro é o Botafogo, que chegou num limite muito próximo da falência. Certo. E sempre que o clube chegava nessa situação, chegava nas portas do governo federal, batia na porta e pedia um parcelamento, uma tolerância. E o governo costumeiramente faria esse refis, um refinanciamento dessas dívidas. Em algum momento, e eu fazia parte justamente como secretário de futebol do Ministério do Esporte, a gente falou, tudo bem, a gente pode até dar o refinanciamento para os clubes não quebrarem. Porém, a gente tem que exigir um mínimo de responsabilidade na gestão. Certo. Então o Profut é um programa de gestão responsável, de modernização do futebol, e que o dirigente passa a pensar mais nas finanças do clube, mais a longo prazo e não só no resultado imediato. Essa foi a grande inovação. Então, por exemplo, hoje, para os clubes que fizeram adesão ao programa de refinanciamento, e foram quase todos, o clube não pode gastar mais do que 80% da sua folha de pagamento com atletas em relação à sua receita.
Então isso impede que o clube tenha uma dívida maior. A gente está limitando, olha, você pode gastar até 80% da sua receita. Ele não pode ter um endividamento, ou seja, ele não pode fechar no negativo, mais do que 5% em 10% em 2017, perdão, 5% em 2019. Então a gente está limitando a dívida que ele pode assumir. E o que acontece com o clube que passar dele? Se o clube cometer qualquer tipo de ação que ultrapasse essas contrapartidas, quando eu falo contrapartidas, é o que o governo exige que os dirigentes tenham responsabilidade em relação às suas finanças. Se ele cometer qualquer ato irresponsável ou temerário, primeiro o clube sai do Profut. Então essa dívida que foi parcelada em 20 anos, ele perde, ele vai ter que pagar em seguida. Provavelmente o clube não vai ter esse recurso para pagar em seguida. Cabe ao governo federal até executar e fechar um clube, porque muito provavelmente ele não consegue cumprir com o pagamento da sua dívida. A gente consegue colocar em tópicos rápidos o que caracterizaria uma gestão irresponsável ou temerária? Sempre pensando no patrimônio do clube em risco. Vou vender o estádio para contratar um jogador, ele está colocando o clube em risco. Ele não pode ser irresponsável, ele não pode ter uma atitude temerária desse porte. A gente está falando de São Paulo, realmente São Paulo não vai ter uma configuração de estatuto que permita um dirigente tomar uma decisão dessa. Mas num clube de menor porte, o dirigente poderia até tomar uma decisão arriscada desse porte. Então o Profut impede o dirigente de tomar uma atitude que possa comprometer totalmente as finanças do clube até quebrar e falir o clube. Eu acho que é importante também citar e tentar mostrar para o torcedor a importância de uma gestão responsável, porque muitas vezes o torcedor só se preocupa com o resultado no campo, e natural que ele tenha essa preocupação. É difícil o torcedor ter essa sensibilidade de pensar num clube 5, 10, 20 anos depois. Mas a gente tem um bom exemplo, a gente usa de novo o Flamengo. O Flamengo, o presidente do Flamengo, ele teve essa atitude responsável, colocou as finanças do clube em ordem, em dia, já não é mais devedor, e a torcida teve a sensibilidade de entender o momento do Flamengo. Tanto que o presidente ele foi reeleito, mesmo sem ter conquistado um título de grande porte. E hoje vive um bom momento financeiro. E hoje vive um bom momento financeiro. E no futebol também. Foi vice-campeão brasileiro ano passado, Sim. Ganhou a Copa São Paulo, já tem talentos promissores. Talvez hoje tenha um dos maiores talentos da nova geração, que também faz parte do Flamengo. Então ele trouxe credibilidade, trouxe novos patrocinadores. Então é pensar no clube a longo prazo. A gente pode falar que o São Paulo está seguindo essa idealização de base. De primeiro deixar a casa em ordem para depois erguer o futebol também. Vem fazendo isso, né? A atual gestão ela tem se preocupado em colocar a casa em ordem. A gente espera que, independente do presidente que seja eleito, que a postura do presidente continue sendo essa, de colocar gradativamente as finanças em ordem, que o time continue se fortalecendo aos poucos, até voltar ao patamar de grandes conquistas que o São Paulo sempre teve. Rogério, acho que todo mundo quer saber, todo torcedor se pergunta se o sócio-torcedor um dia, se existe o estudo ou a possibilidade, poderá votar para presidente. Olha, sim, é uma possibilidade, é um desejo de muitos também, e existe previsto no Estatuto um estudo para que isso seja feito. Por que ele não foi colocado de imediato já no novo Estatuto? Sim. Por uma seguinte questão, hoje a gestão do clube e do futebol é a mesma. Né? Hoje a gestão é unificada, você não tem gestões independentes nem orçamentos independentes. O torcedor, ele reflete o desejo do futebol, certo, não do clube. O torcedor quer ver o time campeão, o sócio do clube quer ver a piscina em bom funcionamento. São objetivos diferentes. Como está previsto no novo estatuto um estudo de separação da gestão do clube e do futebol, a gente não poderia antecipar as eleições em função de uma decisão que não está tomada ainda. Para mim, ela é totalmente vinculada. A partir do momento em que se toma uma decisão em que a gestão do clube seja feita de uma forma e do futebol de outra, ou seja, a separação da gestão do clube e do futebol, passa também a ter sentido a separação das eleições. Ou seja, o associado vota no clube e o sócio-torcedor vota no presidente do futebol. Se estão condicionadas, caso no estudo que será feito nesse próximo ano, o social não separe do futebol, então não será descartada a hipótese do sócio-torcedor votar para presidente? Deixa eu ficar um pouco mais claro, na verdade, assim, ela não está condicionada, é o meu ponto de vista, é uma visão muito pessoal como membro, como secretário da Comissão de Sistematização. Eu acho que ela é vinculada, eu não consigo ver decisões isoladas. Se você tem a situação da separação de gestão, para mim é evidente que abre a possibilidade de votações também independentes, do sócio-torcedor e do associado.
Esse é um ponto de vista meu. Mas é lógico que o resultado do estudo, só o estudo poderá apontar. Senão a gente já teria tomado a decisão. A ideia é que sejam consultadas empresas especializadas, que seja feito um estudo profundo da separação do clube e do futebol, com prós e contras, e um estudo profundo também da questão da votação do sócio-torcedor e do associado. Pode sim até manter a gestão e a votação ser direcionada ao sócio-torcedor, mas isso é um estudo que vai dar a resposta, eu não tenho ela. Meu ponto de vista é uma questão muito particular, é que seja vinculado. Eu entendo que a separação permite, sim, não só a separação da gestão, mas a separação da votação. Me deu um negócio porque passa um filme na cabeça das pessoas discutindo a separação do social e do... É totalmente vinculado. Assim, o sócio que é a piscina melhor, deixa o cara eleger o presidente dele. O torcedor que é o time melhor, deixa ele eleger o presidente. Você acha que existiria algum jeito de votar, por exemplo, o sócio-torcedor votar só para o diretor de futebol ou só para um superintendente de futebol? Essa foi uma ideia. Assim, por exemplo, a gente tinha uma intenção de que o vice-presidente eleito fosse vice-presidente social. Então as eleições seriam separadas, entendeu? Você elege o presidente do clube e o vice-presidente social. O vice-presidente social é o cuidador social. Então acho que seria ideal. Isso que eu falo, tem alguns modelos, eu não tenho a resposta porque se a gente permitir um ano de estudo com uma empresa de consultoria, deixa a empresa de consultoria apontar os caminhos. Mas tem vários, esse é um. E no que será embasado esse estudo da possível separação do social para o futebol? Aonde vocês vão a fundo? Olha, é justamente em prós e contras, né? Toda decisão importante, como uma decisão dessa, de um clube que tem mais de 80 anos de história, não pode ser tomada de forma impetuosa. Mas será financeiros, prós e contras? Será... Eu acho que ele leva muito em consideração a questão financeira, a questão de gestão e a questão de conforto, né? De benefício. Assim, o quanto que a gente consegue trazer de benefício ao sócio-torcedor e ao associado com a separação. Porque internamente o associado discute muito entre si se o clube se paga, se o futebol depende do social, se o social depende do futebol. E se o estudo revelaria isso de fato, e esse seria um dos prós e contras. Veja bem, o estudo pode inclusive apontar que seja destinado um percentual X do faturamento do futebol para o clube. Isso não tira a independência da gestão. É uma decisão estratégica administrativa. Olha, o clube precisa de um faturamento X, de um recurso X por ano para subsistência. A partir dele ele tem que gerar lucro, e esse recurso X tem que ser provido pelo futebol. Não tem algo que impeça. Por isso que eu digo, não é um estudo tão simples de ser feito. Ele tem que ser feito com empresas realmente especializadas, e quando eu falo a fundo, avaliar a projeção de um impacto desse em 10 anos, não um impacto momentâneo. Por isso que foi indicada a contratação de empresas especializadas para que apresente um embasamento sólido para que a decisão seja tomada. E Rogério, para finalizar, a última pergunta, vai existir um estudo, se não agora para o sócio-torcedor, que você já respondeu, mas para o associado tentar votar de forma direta para presidente? São 2 estudos previstos no Estatuto: a separação do futebol e da gestão do futebol para a gestão do clube social, e também o estudo da votação do sócio-torcedor e do associado. Então nós teremos 2 resultados a serem avaliados. Se o resultado for indicativo, até como é decorrente do próprio Estatuto, para a mudança no sistema eleitoral, ele pode ser sim incorporado imediatamente. Não tem nenhum impeditivo que uma Assembleia não possa resolver a partir de uma convocação extraordinária. E esse estudo tem 1 ano, tem uma previsão de conclusão? Uma previsão de ser feita em 1 ano, a partir do momento que ele tem início, né? E ele terá início? Aí depende da própria decisão do Conselho de Administração. Enfim. Deve ser esse ano, meados do segundo semestre, provavelmente. Certo. Rogério, você é São Paulino? Doente. Doente? Desde criança? Desde que nasci no berço. E você acha esse ano tem chance no Paulista? O que você acha? Sua visão de futebol rapidamente para encerrar. Eu estou muito esperançoso. Eu acho que o Rogério trouxe um ar muito positivo para o clube. A gente percebe esse ambiente nos jogadores. Eles estão confiantes, apesar dos resultados aparentemente serem instáveis, mas eu sinto uma confiança no grupo. Eu tenho convicção e esperança que o São Paulo finalize 2017 pelo menos erguendo um grande troféu. Obrigada pela participação, parabéns por esse novo estatuto que eu, como sócia do clube e como torcedora fanática, considero uma baita conquista. E deixa uma mensagem de final para a torcida. Vamos confiar bastante nesse momento que o São Paulo está passando, está atravessando dessa mudança. Não é um resultado que se
médio do dia para a noite, é um resultado de médio e longo prazo, mas o torcedor são paulino fique muito confiante que o São Paulo está no caminho certo e eu tenho muita convicção que as grandes conquistas voltarão ao São Paulo. Então, transição dentro e fora do campo, na governança, no planejamento, novo estatuto e Rogério Ceni com a integração da base, essa nova origem tática que o São Paulo está passando. Um beijo para vocês, até semana que vem.